Boa noite. Vamos aqui continuar o nosso estudo da intervenção dos espíritos no mundo corporal. É o do capítulo 9 do Livro dos Espíritos, segunda parte. Nós conversamos os tópicos no vídeo anterior e eu até peço desculpa pelos problemas do microfone. Não é fácil. Às vezes os equipamentos jogam contra a gente, mas eu peço desculpa em relação ao microfone. Mas nós conversamos sobre a faculdade que tem os espíritos de penetrar nos nossos pensamentos, questão 456. A influência oculta dos espíritos no nosso pensamento e ato, questão 459 em diante. Então a gente vai falar hoje sobre os possessos, ou aquelas pessoas que surtam, né? Por que isso acontece, o que é possessão, se isso é coisa só do espírito ou está além da nossa compreensão, ou isso está com meios da ciência da psicanálise, da psiquiatria. Afinal, tem cura, não tem cura? O que nós podemos fazer para nos melhorar e evitar a possessão? Então vamos estudar, compartilhar sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Já sabemos que não dá para ocultar nada dos espíritos. Conforme já foi falado anteriormente, eu só estou dando uma repaginada porque o áudio estava muito ruim mesmo. Mas, conforme foi dito, né? O Espírito nos alertou que quando nós pensarmos em ocultar alguma coisa dos espíritos, terás uma falange em volta. Então o ideal é a gente sempre ser um livro aberto entre as outras pessoas, entre uns ou os outros. Não adianta tentar ocultar que tem um ditado aqui na Terra: a verdade sempre aparece. Que coisa, né? Então vamos lá, vamos começar a ler a página inicial. Então, do livro Caminho e Verdade, capítulo 58, Ganhar. É uma página de reflexão que Emmanuel nos traz para podermos analisar cada passagem, cada versículo que Jesus, como exemplo e modelo, foi deixado para a humanidade. Podemos então assim seguir os seus passos. Então vamos lá. Ganhar. Pois que aproveitaria o homem ganhar tudo o mundo e perder a sua alma? Quem falou isso foi Jesus. Marcos capítulo 8, versículo 36. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados: procurassem, insistissem. Significa isso que um homem sem demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas e desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Neste falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue ameaçar a possibilidade financeira, tenta assambarcar-lhe os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deve movimentar-se despida de objetivos.
e aspiração de ganho. Salientou apenas que um homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja e que fins propõe às suas atividades terrestres. Teus desejos repousam na aquisição factícia relativa a situações passageiras ou patrimônios fadados ao apodrecimento. Renova, enquanto é tempo, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que não te pertence e perderes a ti mesmo, indefinitivamente para a vida imortal. Que a paz de Deus possa nos envolver e nos esclarecer nessa página que foi lida. Que assim seja. Então, essa bela página que acabamos de ler, ganhar, né? Então, nós seres humanos temos essa gana, né? Essa vontade de ganhar, mas a gente não tem a gana e a vontade de estudar. Interessante. Nós cobramos muita coisa dos governantes e oferecemos muito pouco. Então a gente só cobra e oferece muito pouco. Sei que muita gente trabalha para ganhar. E que eu observo é que o Livro dos Espíritos, ele é um livro de observação, ele é um livro científico. Você tem que observar o nosso mundo físico, como nós agimos. Então, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, temos que entender que essa intervenção só acontece para nos beneficiar ou nos destruir. Vai depender do meu livre-arbítrio. Emmanuel faz alerta na página que acabamos de ler, no ganhar, a importância do que o que adianta eu ganhar o mundo se eu perder a minha alma. Sabemos que, nessa altura dos estudos compartilhados, que a nossa alma é um espírito encarnado na matéria, que estamos aqui para evoluir. Uns têm muita dificuldade financeira, outros está com tanto que chega até acordar de manhã e dizer assim: eu já comprei tudo, eu não sei mais o que gastar. E tem outros que estão, ao acordar de manhã, não tem nem o pão. Aí a necessidade da intervenção dos espíritos no mundo corporal e as consequências daquele que tem muito e não faz um equilíbrio, e aqueles que não têm nada se revoltam. É muito difícil, mas juntos vamos chegar lá. É a lei do progresso. Mas vamos chegar lá em que ponto? Eu quero ficar rico? Não. Eu quero ficar rico em conhecimento de evolução do meu espírito para um futuro melhor. Então vamos agora adentrar ao capítulo 9, que fala sobre as possessões. Possessões vem da palavra posse. Isso é meu. Cuidado. Cuidado com esse termo, porque deste mundo não se leva nada. Vamos estudar. Vamos ver o que os espíritos nos esclarecem. Vamos lá, na segunda parte do capítulo 9, o capítulo que eu falei da intervenção dos espíritos do mundo corporal. Eu sempre vou bater muito nesse capítulo, porque nós falamos dos dois tópicos primeiros, né? A faculdade que tem os espíritos de penetrar nos nossos pensamentos e a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E agora a gente vai falar de
possessos, espíritos possessos. Nós somos possessos? Essa é a grande questão e essa é a grande pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. Somos ciumentos? E aí? Como nós somos? Então os espíritos já nos trouxe uma grande, no primeiro e no segundo tópico, uma grande informação. Os espíritos têm a faculdade de penetrar em nossos pensamentos. E o principal, e a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Irmãos, temos que estudar bem esses dois tópicos. Temos que debater bem isso para poder chegar ao grande segredo. Porque quando a gente entrar agora no tópico de possessão, possessos, vamos abrir mais ainda esse leque. Vamos lá. Então aqui está a questão 473. A palavra é possessos. Muitos dizem assim, a pessoa está possessa. Não é assim que a gente fala hoje? Então as pessoas estão possessas ou a pessoa está com alguma coisa em cima dela. Então vamos estudar a questão 473, que tem a seguinte pergunta: pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? A pergunta é simples. Pode um espírito que está vindo de fora assumir a minha alma? A resposta é simples. O espírito não entra em um corpo como entra numa casa. Ele identifica-se com o espírito encarnado cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre que atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se o que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo, até que o termo fixado de sua existência material. Interessante, né? Então, um espírito vem, assume o meu corpo e eu fico assistindo o que ele pode fazer, o que bem entender, e eu tô nem aí. Não pode, não acontece, não adianta. Não adianta inventar história que eu agi em nome do demônio. Demônios são espíritos sem luz, que não querem se iluminar. São os espíritos caídos, são aqueles que se rebelaram. Pode ser um monte de característica que a gente pode dar, ou nomes que a gente pode dar, sendo que a nossa linguagem é muito vulgar na Terra. A gente não tem como identificar ou classificar uma situação como essa, o espírito inferior. Então a gente coloca como espírito inferior ou espírito do bem. Isso aí depende muito, porque cujos defeitos é a qualidade, seja os mesmos. Ou seja, se eu tenho uma qualidade, vão vir espíritos do bem. Se eu tenho muito defeito, eu estou vinculado aos espíritos imperfeitos, que eu também sou um espírito, uma alma imperfeita. Se eu sou uma alma imperfeita, vou atrair espíritos imperfeitos. Se eu sou uma alma do bem, vou atrair espíritos do bem. Mas lembramos um exemplo da lâmpada. A lâmpada, ela emite luz e as moscas são atraídas por essa luz. Então, mesmo se eu tiver com a qualidade boa, a tendência também é atrair os espíritos. Cabe nós ter um bom senso de entender que nós temos o livre-arbítrio. Não podemos ficar com um fala à esquerda, você escuta, o outro fala à direita, você escuta. Aí tu nunca toma a decisão certa. Temos que estudar sempre, para quando nós tomarmos a nossa decisão,
é aquilo que Jesus falou, que seja se eu falar sim, sim, não, não. Passou disso é do maligno, porque você fica naquela coisa, né? Talvez, pode ser, quem sabe. Questão 473 deixa bem claro, o espírito não entra no corpo antes que, como entra numa casa. Ele identifica-se com o espírito encarnado, ou seja, ele identifica com a minha alma e eu deixo entrar. Ponto final. Tá aí. 473. Foi perguntado na questão 474, desde que não há possessões propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, ele está perguntando assim, se não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo que se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de sua vontade vir achar-se de certa maneira paralisada. Então, se não está havendo uma possessão e a gente coloca uma dependência a outro espírito, a alma fica na dependência de outro espírito de modo a se achar ou obsidiada ao ponto a vontade a vir achar-se de certa maneira paralisada. A resposta é essa, sem dúvida, e são esses os verdadeiros processos. Nós, almas encarnadas, somos os verdadeiros processos, nós obsidiamos o próximo. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos, olha bem aqui, hein? Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitam de médico de que exorcismo, têm sido tomados por possessos. Então, muitos epiléticos, cuidado com essa coisa de epilepsia é coisa do demônio, ou loucos é coisa do demônio, não é verdade. Muitos necessitam do médico que dê exorcismo. Tem muita gente indo à casa espírita com problemas neurológicos normais, que faz parte pelo cotidiano da nossa vida, atrás de exorcismo, mas na realidade nós estamos precisando de médico. Têm sido tomados por processos, está aqui, ó. Então a gente tem que estudar bem isso. E os donos de casa espírita têm que ter cuidado, porque os espíritos alertam sobre esse detalhe aqui, sobre a parte da epilepsia ou louco. Às vezes a pessoa precisa do médico que dê exorcismo. Porque o vocabulário possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, aquilo que eu acabei de falar. Isto é, de uma categoria de seres maus, por natureza, e coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Pois se nesse sentido não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessos, na conformidade da ideia, e que esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve se admitir como exprimindo a dependência absoluta que uma alma pode se achar em relação aos espíritos imperfeitos que a subjugam. Interessante aqui, ó, agora eles colocam o seguinte: a possessão é usado pelos espíritos imperfeitos que subjugam a alma. É a dependência absoluta que uma alma tem. Aqui já nos classifica aonde a gente está errando na nossa vida. Agora é interessante, se está havendo a possessão, temos que analisar bem, temos que estudar bem o caso e temos que tentar nos livrar dessa dominação. Então vamos para a questão 475.
Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se dessa dominação deles? Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com a vontade firme o queira. É aquilo que foi falado. Se você usar sua palavra sim, sim, não, não, está aqui. Se você usar com bastante propriedade, que seja minha palavra sim, sim, e a minha palavra não, não, então você estudou bem o caso. Você está percebendo que está tendo uma coisa muito forte em cima de você, e você já está no seu limite, você diga, para mim, chega, não quero mais isso. Deixou bem claro, eu não quero mais isso para mim. Ou você continue naquela, mas se eu quero o meu objetivo a ser alcançado, então eu tenho que passar por isso. Aí eu digo, então sim, continuo aceitando. Então, mas sempre é possível, quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que a vontade firme o queira. Questão 475. Se a gente quiser se afastar dos espíritos que estão nos dominando. E espíritos e almas, não podemos esquecer. O espírito, ele está livre, está aqui olhando, observando. A alma, ela está encarnada e passa a ser, essa alma que está encarnada pode ficar ou indo atrás, buscando o seu objetivo. Questão 476. Mas não pode acontecer que na fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado, que no caso sou eu o subjugado, então eu vou botar o exemplo eu. Então, mas não pode acontecer que na fascinação exercida pelo mau espírito, então tem um espírito que está fascinado por mim, que seja de tal ordem que o subjugado, que sou eu, não perceba, aí eu não estou percebendo que tem uma fascinação em cima de mim. Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sugestão da outra? E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? É um caso interessante para refletir. A questão 476 é uma questão complexa, é uma questão bem científica, muito bem científica na metodologia espírita. Porque olha só, mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Então é a primeira pergunta. Então, a palavra possessão já vira uma fascinação exercida pelo mau espírito. Tem alguém exercendo uma fascinação em cima da pessoa que está sendo subjugada. No caso, eu vou colocar eu. Eu sou uma alma encarnada, um espírito. Então, chega uma situação que eu estou sendo, eu tenho uma fascinação exercida pelo mau espírito. Ele está em cima de mim, como as pessoas chamam. Na Umbanda, a religião Umbanda, que é uma religião que coloca em prática essa questão 476. Então, na Umbanda, eles perguntam se poderá ter uma terceira pessoa fazer cessar a sugestão da outra pessoa, a sugestão da outra. Então, a Umbanda trabalha com a terceira pessoa. Então, quando você vê espíritos como os pretos velhos e os caboclos, que tem por finalidade acabar, afastar essa influência. Então, você vê que na Umbanda a questão 476 é reatificada na Umbanda. Aí as pessoas de repente podem ficar, ué, agora eu não estou entendendo mais nada. O que isso tem a ver? A Umbanda tem a ver com a questão 476. Então, os espíritos que trabalham na Umbanda, principalmente os caboclos, os preto velhos,
são espíritos que têm uma visão muito além do subjugado, que é o encarnado, e eles vão e interferem na fascinação que está sendo exercida pelos espíritos. Agora, uma casa de Umbanda, ela tem que ter muito estudo, muito estudo. Médiuns que trabalham na Umbanda que exerce esta função na questão 476. Existe aí já nas casas espíritas, isso acontece sem a presença do subjugado. Ele é afastado, então ele entra num tipo assim, as pessoas fazem uma prece em segredo. Não estou dizendo que não funcione. Funciona assim. Porque Jesus também foi querer adentrar na casa do romano, e o romano chegou e disse que não era, ele não tinha questões morais para receber Jesus. Então Jesus curou aquela distância que era. Então, mas às vezes a fascinação do subjugado necessita de uma afinidade. E às vezes o mau espírito consegue interferir de uma maneira ao subjugado que ele se afasta da casa espírita. E acaba, de repente, do nada, esbarrando numa casa de Umbanda. Chegando na casa de Umbanda, a coisa mais direta, o subjugado vê e às vezes até interage com o espírito que está fazendo essa subjugação. Não é uma regra absoluta, mas o livro dos Espíritos ele não é uma ciência que está somente a uma só entidade ou uma só vinculação. A cura está aí para todos que assim desejam. Agora, você também, para entrar numa casa de Umbanda ou para você entrar num centro espírita, passa por esse trabalho ser executado, você tem que entender que tem que ter uma grande seriedade. Então a questão 476 nos apresenta a terceira pessoa que faz cessar a sugestão da outra. E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Então eu apresento para vocês a terceira pessoa, que seria a Umbanda, ou a própria casa espírita também faz. Mas como deve ser a condição dessa terceira pessoa? Então vamos ver qual é a condição dessa terceira pessoa. Vamos lá. Sendo ela um homem de bem, ou uma instituição de bem, ou uma casa do bem, não cobra nada, usa o estudo como base, a sua vontade poderá ter eficácia. Então, sendo um homem de bem, uma instituição séria, ou uma casa séria, tudo voltado à caridade, sem receber nada em troca, a sua vontade poderá ter eficácia. Desde que apele para concurso dos bons espíritos. Porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los sobre os bons. Para afastá-los, e sobre os bons para atrair. Ponto. Aqui está a nossa. Então está aqui a nossa resposta. Sendo ela um homem do bem, ou uma instituição séria, ou uma casa que preserva pela caridade e sem nada cobrar nada de ninguém,
a sua vontade poderá ter eficácia, isso sendo a terceira pessoa. Desde que apele para concurso dos bons espíritos. Aqui não estamos falando de espíritos superiores. O preconceito em relação à casa de Umbanda é muito grande. Porque parece que essa questão 476 coloca a terceira pessoa. Então, quando vem um caboclo ou um preto velho que exerce essa função, tem que ser espíritos elevadíssimos para fazer isso? Não é isso que está dizendo a questão 476. Não é isso. A Umbanda é a parte prática da doutrina espírita. Poucas pessoas enxergam isso. Mas tem que ter algo de bom. Tem que ser uma casa séria. Então, porque quanto maior pode, terá sobre os espíritos imperfeitos. Porque se for uma casa de bagunça, se for uma casa que não leva a coisa a sério, não leva os estudos a sério, não adianta. Então, não vai conseguir expulsar ninguém. Pelo contrário, a situação vai ficar até pior. Agora, para afastá-los e sob mãos para atrair. Então, esses caboclos, esses preto velho, afasta e atrai boas influências. Eu sou uma testemunha viva da Umbanda, deste trabalho que a Umbanda faz. Então, infelizmente eu estou afastado porque não consigo mais encontrar uma instituição séria. Lamento que isso aconteceu. Infelizmente hoje está muito assim. Mas não é só na Umbanda em si, não. Todas as instituições, o que me chama a atenção é que a possessão, né, ela está mais nas igrejas evangélicas, onde eu vejo demônios, né, os demônios sendo entrevistado e está na mídia, né, enquanto que a Umbanda ela perde o seu atrativo, né, as pessoas param porque não há um estudo sério. E as casas espíritas estão cada vez mais também esvaziando, porque também não há uma conversa, entendeu? Não há uma conversa, não há olha, aqui está acontecendo, como acontece na Umbanda. Mas volto a dizer, tem que ser uma coisa muito séria, porque senão é aquilo que Jesus também afirmou. O espírito vai embora, sente saudade, volta para casa, vê a casa limpa, cheirosa, tudo limpinho. Ele vai e chama mais 7. Qual é a situação dessa pessoa? Com mais 7 em cima. Então é ter cuidado. O nosso pensamento tem força. Todavia, nada poderá, se eu que estivesse obrigado, não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a que agrada uma dependência, que lhes exige os gostos e desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro de coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem aos chamados e os maus não temem. É aquilo que eu acabei de dizer. Os bons espíritos não atendem os chamados. E os maus não temem. Então, infelizmente, é o que está acontecendo nos dias atuais. Quando a gente vê o show que está acontecendo no exorcismo, as formas do exorcismo, que vai ser a questão 477, infelizmente, aqui está a resposta. Os bons espíritos não vão atender ao chamado. E os maus não temem. Ou seja, você só vê eles ficar fazendo o que a gente vai ler agora, questão 477. As fórmulas do exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Não. Estes, os últimos, riem e se obstinam quando vê alguém tomar isso a sério. Então,
Essas fórmulas que eu vejo nos dias atuais, os nossos irmãozinhos, que até fazem entrevistas, o que está acontecendo é isso aqui. Eles estão rindo e se obstinam quando vê alguém tomar isso a sério. E vem a questão 478. Pessoas animadas de boas intenções e que nada obstante não deixam de ser obsidiadas. Então, a pergunta é a seguinte, questão 478. Pessoas animadas de boas intenções que nada obstante não deixam de ser obsidiadas. Qual então é o melhor meio de nos livrar dos espíritos obsessores? A resposta é: cansa-lhes a paciência, nenhum valor lhe dar as sugestões. Mostra-lhes que perde o tempo, em vendo que nada consegue, afastam-se. Eles afastam-se, mas ficam na espreita. Está nas questões anteriores, tá? No pensamento oculto, eles vão ficar na espreita. Então, está bem claro aqui. E vendo que nada consegue, afasta-se. Mas nós não podemos esquecer a questão 468, que diz o seguinte: fico à espreita de um momento propício, como um gato que tocaia o rato. Eles vão se afastar, mas vão ficar na espreita. Por isso que Jesus nos avisou: orai e vigiai. Questão 479. A prece é um meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é tudo, um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, nós podemos observar nesse estudo que a prece é um meio eficiente para a cura da obsessão. A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que tenha o que deseja. Então não adianta só ficar murmurando algumas palavras. Deus assiste e que obra no que se limita a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado, no caso, mais pessoas encarnadas, faça a sua parte, que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, toda lei de ação e reação, toda lei de ação e reação. E tem a lei da afinidade. Se você causa alguma atração dos maus espíritos, você tem que fazer a sua parte e mudar essa característica. Aí é aquela coisa, né? Por que dá tudo certo para o outro e dá tudo errado para mim? Temos que analisar a causa. Por que está dando tudo errado? E será que realmente está dando tudo errado? A nossa visão encarnada se limita muito do que a visão do Espírito. Por isso que a oração é uma ferramenta importante. É aquela famosa, o Pai Nosso que está no céu. Então ele sabe muito bem do que está acontecendo de nós. Mas temos que orar sempre. Ora e agir. Ora e agir. Questão 480, perguntamos assim: o que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? No Evangelho. Aí depende da interpretação que se dê. Se chamar de demônio um mau espírito que subjuga o indivíduo, desde que se destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuís a causa de uma enfermidade, quando houveste curado, direis no acerto que expulsaste o demônio.
Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis à palavra. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdas, uma vez que atenta apenas à forma, que considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isto, e não esqueceis nunca, pois o que se presta à aplicação geral. Então, a questão 480, sobre a expulsão dos demônios mencionada nos Evangelhos, depende da interpretação que cada um vai dar. Se chama de demônio mau espírito, não tem problema. Mas se eu estou sendo subjugado, temos que sempre lembrar, na questão 479, que está em mim mesmo. Então, se Jesus falou assim, tua fé te salvou, está em mim mesmo esta vontade de querer parar de ser subjugado, querer de ser essa porta aberta, escancarada para os demônios, né? Conforme está nos Evangelhos. Compreendei bem isto, e não esqueceis nunca, pois que se presta uma aplicação geral. Então, encerramos o capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal, no subtítulo possessão. Então, nós já sabemos que 2 espíritos não podem habitar num corpo físico, apenas num corpo físico. Então, eu tenho meu corpo físico, aqui está o meu espírito, aqui está a minha alma. Então, não tem como haver 2 espíritos no mesmo corpo. O que acontece é a subjugação. A subjugação é a influência do espírito que vem em cima de mim e eu começo a aceitar essa subjugação. É aquela coisa, né? De encarnado para encarnado também acontece. Você está num bar, você não bebe, aí chega um monte de amigos e começa a dizer, vamos beber, e você acaba bebendo. Vamos fumar, você acaba fumando. Vamos cheirar, você acaba cheirando. Então acontece de encarnado para encarnado, e acontece de espírito para encarnado, e acontece de espírito para espírito. E também debatemos na questão 476 que existem espíritos que trabalham. Então a gente não parte desse mundo e fica numa situação lá, no bem bom. Então tem espíritos que trabalham em missões, de fazer esse trabalho de acabar com a chamada farra, entendeu? Então eles são os vigilantes, mas depende muito da minha vontade de querer se afastar dessa subjugação. Então a palavra possessão, ou seja, posse propriamente dita, isso só acontece muito entre encarnado para encarnado. A gente vê isso muito nos dias atuais. Ela é minha, ele é meu, o meu carro, a minha casa. E nisso você está vendo a loucura que está se transformando no mundo que nós vivemos. E esse capítulo é um capítulo que tem que se estudar muito e tem que se observar muito bem. E sobre os casos de desobsessão, as casas que praticam a desobsessão vai depender muito, vai depender de mim, vai depender a afinidade que eu tenho com a casa. E existe sim casas de umbanda séria que praticam a desobsessão com bastante propriedade, mas essas casas levam muito a sério o estudo e depende muito, e os médios também são testados para fazer esse tipo de trabalho. Não é todo médium que faz, não é toda casa que faz, mas é o que eu vejo hoje em dia, observo hoje em dia, somente no ambiente onde eu vivo,
Na cidade onde eu vivo, você não tem isso com muita seriedade, infelizmente.